Antes de continuar com a nossa história, não se esqueça de se inscrever, curtir e acompanhar aqui no canal. Assim podemos chegar à nossa meta de 1000 inscritos. Vamos juntos. Imagine um cachorrinho que todo dia, sem falta, ia para a estação de trem. Ele sentava no mesmo lugar, olhando para a porta, esperando alguém muito especial. Sabe quem? Seu dono. Só que ele não sabia de uma coisa triste. Seu dono tinha ido embora, para sempre. Mas o coração do cachorro era tão cheio de amor que ele continuava esperando, achando que um dia ele voltaria. Naquela estação tinha um homem chamado Carlos. Ele trabalhava lá há muitos anos, conferindo os bilhetes dos passageiros. Carlos era um senhor quieto, que sorria pouco e vivia sozinho desde que sua esposa tinha morrido. Todo mundo na estação conhecia ele, mas ninguém realmente o conhecia. Sabe quando a gente está no meio de muita gente, mas se sente sozinho? Era assim que Carlos se sentia, até que um dia ele reparou no cachorrinho abandonado. Aquele vira-lata magrelo que todo mundo via, mas ninguém ajudava. Carlos começou a observar como o bichinho era fiel, voltando todo dia no mesmo horário. Isso mexeu com seu coração. Esse cachorro entende como é ficar sozinho, pensou Carlos. Primeiro, ele começou a deixar restos de comida perto do cão. Depois passou a trazer salsichas de casa. Mas o cachorro, mesmo com fome, era desconfiado. Ele rosnava baixo e se afastava. Carlos não desistiu. Todo dia ele tentava chegar um pouquinho mais perto, falando com voz doce. Vem cá, amigão. E sabe o que era mais triste? Enquanto tentava ajudar o cachorro, Carlos percebeu que também precisava de ajuda. Aquele bichinho estava ensinando a ele que ainda havia amor para dar e para receber. Mas será que o cachorro um dia ia confiar nele? Um dia algo mágico aconteceu. Uma velhinha que sempre pegava o trem das 6 da tarde parou ao lado de Carlos e disse: esse cachorro, ele era do seu Alberto. Vinha todo dia com ele até que, bem, o pobre homem não acordou mais. Carlos ficou com o coração apertado. Agora ele entendia. Aquele cachorro não estava só esperando. Ele estava guardando a última promessa que fez ao dono. Imagine só, todos esses meses, com frio, com fome, mas nunca desistindo. Era como se ele dissesse: eu prometi esperar, então vou esperar. O fiscal olhou para o cachorro de um jeito novo. Aquele não era só um vira-lata abandonado. Era um herói de 4 patas. Carlos pensou na foto da sua esposa que ainda guardava na carteira. Ele sabia como era guardar amor por quem já foi embora. Naquela noite, fez algo diferente. Em vez de só deixar comida, sentou no chão da estação, mesmo com o uniforme, e falou baixinho: eu também perdi alguém. O cachorro ergueu as orelhas. Pela primeira vez, em vez de rosnar, ele deu um suspiro fundo. Será que estavam começando a se entender? Mas ainda tinha um problema. Como convencer um coração partido, o do cachorro e o dele, que novos começos podem ser bons? Carlos precisava de um plano. O inverno chegou com tudo naquele ano. Vento cortante, chuva fina que parecia agulhas. E lá estava o cachorrinho, tremendo no seu cantinho da estação. Carlos viu aquilo e seu coração doeu. Chega, ele pensou. Naquela noite fez algo radical. Pegou o cobertor velho que usava no sofá, aquele cheio de bolinhas que a esposa dele adorava, e colocou bem perto do cachorro. No dia seguinte, o cobertor estava todo revirado, mas o bichinho estava dormindo em cima dele. Vitória! Carlos comemorou por dentro. Aos poucos foi criando uma rotina. De manhã, água fresca e um pedaço de pão com manteiga à tarde. Carinho de longe e conversinha. Bonzinho hoje, né? À noite, o bendito cobertor até que veio o momento mágico. Numa tarde chuvosa, quando a estação estava quase vazia, o cachorro, olhe só, deixou Carlos acariciar sua cabeça machucada. O homem segurou a respiração. Aquele era o primeiro. Sim, mas então, plim! O cachorro se assustou com o apito do trem e fugiu. Carlos ficou com o braço estendado no ar, mas sorriu. Sabia que tinha quebrado o gelo. Só não imaginava que no dia seguinte o cão voltaria e... suspense. Lamberia sua mão. Era o início de uma linda amizade. Carlos estava com um nó na garganta. Aquele cachorro agora vinha correndo quando o via, abanando o rabo feito ventilador.
Mas uma pergunta martelava na sua cabeça. E se eu levá-lo para casa e não der certo? Ele passou 3 noites em claro pensando: meu apartamento é pequeno, mas o cachorro só precisava de um cantinho quente. E se eu viajar? Só que ele não viajava desde que a esposa morrera. Será que ele vai gostar de mim de verdade? Aí olhava para os olhos brilhantes do cão e já sabia a resposta. Na estação, todos notavam a mudança. Dona Marta, da lanchonete. Nunca vi você sorrir tanto, Carlos. O menino Lucas. Ele é seu agora, né? Carlos corou. O teste definitivo veio quando uma tempestade assustadora chegou. O cachorro, apavorado, pulou no colo de Carlos no meio da plataforma. Naquele momento, com aquele corpinho quente tremendo contra o seu, o homem entendeu. Os dois já eram família. Só faltava oficializar. No dia seguinte, Carlos apareceu com uma coleira azul, cor do time do seu Alberto, sabia por causa da velhinha. O cachorro cheirou, olhou fundo nos olhos dele e deixou ser pego no colo. Era a resposta que ele precisava. A mudança foi. Digamos que não saiu como Carlos planejou. O apartamento minúsculo virou um circo, hora do banho. O cachorro, que agora se chamava Toby, sim, ganhou o nome. Fugiu ensaboado e deixou patinhas molhadas até no teto. Carlos riu até chorar. Fazia anos que não ria daquela forma. Jantar especial. Carlos fez um strogonoff, o prato que sua esposa adorava. Mas Toby roubou um pedaço de carne e saiu correndo pela casa toda com o troféu na boca. Hora de dormir. Carlos preparou uma caminha fofa, mas acordou de madrugada com um peso no peito. Toby tinha pulado na cama e agora roncava como um motorzinho feliz. No meio da bagunça, algo mágico aconteceu. A casa parou de parecer vazia. Os chinelos de Carlos já não ficavam arrumadinhos na porta, agora tinham marquinhas de dentinhos. A foto da esposa na estante ganhou um novo enfeite. Uma coleira azul ao lado. E quando Toby, pela primeira vez, deitou a cabeça no colo de Carlos, enquanto ele lia o jornal, os dois entenderam ao mesmo tempo. Isso aqui era amor do tipo que cura corações partidos. 1 ano depois, Carlos e Toby voltaram à estação, mas agora tudo era diferente. O cachorro, antes magrelo e assustado, estava forte e com pelagem. Brilhante. E Carlos sorria até os olhos sumirem. Os passageiros não acreditaram. Dona Mariana, a cobradora. Esse é o mesmo cachorro que vivia fugindo das pessoas? Toby, provando seu ponto, lambeu sua mão. Pedrinho, o menino do sorvete. Ele parece um super-herói agora. E de fato era, tinha salvado Carlos da solidão. O momento mais emocionante foi quando o trem das 18h chegou. Toby sentou-se bem reto, olhando para a porta, mas então olhou para Carlos e abanou o rabo como se dissesse: não preciso mais esperar ninguém. Meu dono já está aqui. Carlos ajoelhou e abraçou seu amigo peludo, enquanto o velho relógio da estação marcava, como sempre, a passagem do tempo. Só que agora, em vez de histórias tristes, ele contava sobre as manhãs com café e latidos, os passeios no Minducensis Parque, as noites com roncos harmoniosos. Quando o apito do trem ecoou, os dois saíram juntos, não mais como um homem solitário e um cachorro abandonado, mas como família. A estação, testemunha de tantos adeuses, finalmente viu um bem-vindo verdadeiro. E assim, a história do cão da estação nos ensina que mesmo nos lugares mais inesperados, entre trens que vão e vêm, em estações cheias de desconhecidos, o amor pode nascer da maneira mais pura, em um olhar, em um pedaço de pão, compartilhado e, principalmente, em uma segunda chance. Carlos e Toby provaram que a esperança nunca desaparece. Ela só muda de forma. E você? Já parou hoje para olhar ao seu redor? Talvez sua próxima grande história esteja esperando, em um cantinho em 4 patas, ou em um gesto simples de bondade. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde as próximas aventuras emocionantes que vamos trazer. Comente aí embaixo. Se você encontrasse o Toby na estação, o que faria? Daria um lar ou ajudaria como Carlos? Sua opinião importa. E lembre-se, todo final triste pode ser só o começo de uma nova jornada.
Até a próxima e não se esqueça, o mundo precisa mais de Carlos e Tobis.